Toda história de riqueza que você ouve por aí começa da mesma forma, com muito, mas muito esforço. E a história do Marcos não é diferente. Ele é um cara extremamente disciplinado, acorda cedo, trabalha duro, faz tudo certinho, segue todas as regras, mas depois de anos e anos de dedicação, de economizar cada centavo que podia, ele olha para o saldo bancário e o que ele vê? Apenas 100 mil reais. Parece pouco, né? E é aí que o Marcos, e talvez você também, se dá conta de que acreditou numa grande mentira. A mentira da matemática linear. Sabe qual é o erro? É pensar que o protagonista da sua jornada de enriquecimento é o trabalho. E sim, o trabalho é fundamental, mas ele é a estrela principal, só no começo da história. Os primeiros passos, meu amigo, são brutais. E juntar os primeiros 100 mil reais é um verdadeiro inferno na Terra. É uma fase de sacrifício, de dizer não para muitas coisas, de ver o dinheiro crescer a passos de tartaruga. E nesse início, os juros compostos, aquele poder mágico que todo mundo fala, parece uma piada, uma coisinha insignificante no seu extrato. É exatamente nesse ponto, né? Nessa fase ingrata, que a grande maioria, uns 90% dos investidores, desiste. Eles se cansam, se frustram e simplesmente param. Jogam a toalha, eles chegam tão perto de vencer a fase mais difícil, o inferno dos primeiros 100 mil, e desistem bem na linha de chegada. O que eles não percebem é que o verdadeiro protagonista da riqueza, o verdadeiro herói dessa história, ainda nem entrou em cena. Imagine uma bola de neve. No começo você pega um punhado de neve com as mãos. É pequeno, frágil, você precisa empurrar, fazer força, para que ela comece a rolar e pegar mais neve. Esse é o seu trabalho, o seu esforço inicial. É lento, é cansativo, mas à medida que a bola de neve desce a montanha, ela começa a crescer sozinha, cada vez mais rápido, pegando mais e mais neve sem que você precise empurrar. Ela ganha vida própria. Essa bola de neve é o seu dinheiro. O ato de empurrar é o seu trabalho. A montanha e a gravidade são os juros compostos. Depois dos primeiros 100 mil, a mágica começa a acontecer. O dinheiro que você juntou começa a trabalhar para você de uma forma muito mais visível. Aqueles juros que pareciam insignificantes, de repente começam a ter um impacto real. Eles geram mais juros que geram mais juros. É uma explosão exponencial. O seu patrimônio começa a crescer numa velocidade que o seu trabalho sozinho jamais conseguiria acompanhar. O Marcos estava prestes a desistir. Ele olhava para os 100 mil e pensava: tanto esforço para isso, mas ele decidiu continuar. Ele entendeu que não estava mais empurrando um punhado de neve, mas sim uma pequena bola que já tinha força própria. E ano após ano, ele viu seu patrimônio dobrar, triplicar, de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. O trabalho dele continuou importante, mas agora ele tinha um sócio poderoso: o tempo e os juros compostos. Então, se você está nessa fase, se sentindo como o Marcos, lutando para juntar seus primeiros 100, 200 mil, não desista. Você está na parte mais difícil da jornada. Você está construindo a base, empurrando a bola de neve no começo da montanha. Entenda que a riqueza não é uma linha reta, é uma curva exponencial. Os primeiros anos são lentos e dolorosos, mas são eles que preparam o terreno para a decolagem. O verdadeiro protagonista da sua riqueza está apenas esperando o momento certo para entrar em cena e transformar todo o seu esforço em um resultado espetacular. Continue firm. A parte mais difícil está quase no fim. Obrigado por assistir. Se esse vídeo te ajudou a enxergar sua jornada de outra forma, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. 8 Proxima. Depois que uma pessoa finalmente alcança os primeiros 100 mil reais investidos, algo começa a mudar de forma muito interessante. No começo da jornada financeira, tudo parece extremamente difícil. Guardar dinheiro exige disciplina, exige abrir mão de muitas coisas e exige constância. Muitas vezes a pessoa trabalha o mês inteiro e consegue investir apenas uma pequena quantia, como 50, 100 ou 200 reais. Nesse momento parece que o crescimento do patrimônio é extremamente lento. Porém, existe um ponto em que as coisas começam a mudar. Esse ponto geralmente acontece quando o investidor atinge os primeiros 100 mil reais. Nesse momento, os juros compostos começam a trabalhar de forma muito mais visível. Aquilo que antes parecia crescer devagar
começa a ganhar velocidade. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tenha 100 mil reais investidos e consiga um rendimento médio de 10% ao ano. Isso significa que, apenas em um ano, esse dinheiro pode gerar cerca de 10 mil reais. Agora imagine o impacto disso ao longo dos anos. Enquanto muitas pessoas ainda estão tentando guardar dinheiro, quem já chegou aos 100 mil começa a perceber que o próprio dinheiro está ajudando a gerar mais dinheiro. Isso muda completamente a dinâmica do crescimento patrimonial. Mas existe um detalhe muito importante aqui. Chegar aos primeiros 100 mil normalmente é a parte mais difícil da jornada. Isso acontece porque no começo praticamente todo o crescimento depende exclusivamente da capacidade da pessoa de economizar e investir. Não existe ainda um grande efeito dos juros compostos. Tudo depende do esforço direto do investidor. É exatamente por isso que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Elas não conseguem enxergar o resultado rápido e acabam acreditando que investir não funciona. Porém, quem insiste e continua investindo mês após mês acaba ultrapassando esse ponto crítico. E é justamente nesse momento que a verdadeira mágica começa a acontecer. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender mais sobre investimentos, já aproveita agora e se inscreve no canal Investindo que nem um Zé. Aqui a gente fala sobre dinheiro, investimentos e estratégias para construir patrimônio de forma simples e direta. Agora, voltando ao assunto principal, quando alguém já possui 100 mil reais investidos, cada novo aporte começa a ter um impacto ainda maior. O crescimento deixa de depender apenas do dinheiro que a pessoa coloca todo mês e passa a depender também do rendimento acumulado. Isso cria um efeito muito poderoso ao longo do tempo. Por exemplo, se uma pessoa continua investindo com disciplina e consegue manter uma boa estratégia de investimentos, alcançar 200 mil pode ser muito mais rápido do que foi alcançar os primeiros 100 mil. E depois disso, o crescimento pode acelerar ainda mais. É como empurrar uma grande pedra morro acima. No começo é extremamente pesado e exige muito esforço, mas depois que a pedra começa a rolar, o movimento se torna cada vez mais fácil. No mundo dos investimentos acontece algo muito parecido. Por isso muitos especialistas dizem que o primeiro grande objetivo financeiro deveria ser alcançar os primeiros 100 mil reais investidos. Não porque esse valor seja mágico, mas porque ele representa um ponto em que os juros compostos começam a trabalhar com muito mais força. E quando isso acontece, a jornada rumo ao primeiro milhão deixa de parecer algo impossível e começa a se tornar uma meta realista. Para quem continua investindo com disciplina ao longo dos anos, anos passam, Marcos continua disciplinado. Saldo 300 mil, depois 400 mil, ele respira fundo. 500 mil reais. Momento de silêncio, agora a gravidade financeira mudou, 10% de juros ao ano. Isso gera 50 mil reais, mais de 4 mil por mês. Agora, o dinheiro trabalha mais que Marcos, o protagonista mudou. Não é mais o trabalho, é o capital. O dinheiro dirige o carro da riqueza. Marcos percebe isso. Ele olha para a tela sorrindo. 700 mil, 800 mil, 900 mil e agora o crescimento é rápido. Os últimos 100 mil chegam em meses. 1 mil how Marcos fica em silêncio. Ele lembra do começo, do ônibus lotado, do esforço, do vale da desistência. Enriquecer é simples, mas não é fácil. Exige paciência, disciplina, tempo. Os primeiros 100 mil são o filtro. Quem vence essa fase vence quase tudo. Esqueça o milhão por agora. Persiga apenas os primeiros 100 mil. E o resto virá.